Boa noite, gente, tudo bom? Hoje vamos falar sobre enunciados quantificados, tá? Então, o assunto de hoje ele é o seguinte: na aula passada eu dei uma introdução, né, em relação ao que seria essa aula de hoje, e agora, deixando isso aqui um pouco mais formal e o que de fato significa enunciados quantificados, então vamos fazer uma releitura do que a gente estudou até agora, tá? Na primeira aula, o que vocês aprenderam? Vocês aprenderam o que é um enunciado, vocês aprenderam o que é uma componente, aprenderam a simbolizar os enunciados. Isso foi o conteúdo da primeira aula, né? E vejam que isso foi usado em todas as outras aulas. Foi sempre necessário primeiro você simbolizar, para depois fazer qualquer outra coisa, que fosse uma equivalência, obter uma negação, montar uma tabela verdade, né? Tudo começou com isso, entender o que são esses enunciados e simbolizar os enunciados. Tem tudo o que foi falado até então é o conceito que a gente usa em lógica, que se chama lógica proposicional. A lógica proposicional é quando você tem, então, um enunciado e os enunciados, eles são bem determinados, os elementos deles, e da mesma forma você consegue dizer quem são as componentes de modo bem claro, bem explícito, bem discriminado. E também, utilizando os conectivos, você monta enunciados maiores. Tá claro o que eu estou falando até agora? Isso são coisas que a gente viu aí lá no início. Que nem faz tanto tempo assim, né? Mas, até porque a gente já está na aula 4, né? Mas a gente já viu bastante coisa até agora, né? Mas tem coisas que a gente fala, tem enunciados que existem, matematicamente falando, que essa lógica não é suficiente. Ela não basta para a gente conseguir obter a sua simbolização. E aí, por isso que tem essa necessidade de você ter, então, quantificadores, que é o assunto dessa aula de hoje, tá? Então, o objetivo dessa aula de hoje é exatamente o mesmo objetivo que a gente teve na aula 1, que é entender o que são enunciados, é simbolizar esses enunciados. Sendo que agora você vai entender o que é um enunciado quantificado, para poder saber simbolizar esses enunciados quantificados. Na próxima aula, ainda é sobre esse assunto, então vou falar sobre equivalências e negações de enunciados quantificados. Fazendo um paralelo, é igual a gente viu também, né? O passo seguinte foi montar a tabela verdade para saber formalizar a equivalência, né? E aqui a gente também vai utilizar esse conceito de equivalência e negação. Mas aí eu poderia entrar em vários outros assuntos, sendo que a matéria tem que ir adiante. Então, a gente vai parar por aí, essa primeira parte da matéria, que é sobre lógica, e depois a gente vai entrar em teoria dos conjuntos e vai dar continuidade à matéria com outros assuntos, que são justamente aplicações desses conceitos lógicos que a gente está vendo aqui agora. Beleza? Então, para a gente entender bem o que são enunciados quantificados, né, a gente tem que primeiro entender o que são constante, variável, e isso daqui são coisas que a gente já sabe. A gente sabe que são propriedades inerentes a constante, sendo que eu não usei esse nome constante. Eu só vou formalizar isso aqui agora. A diferença é que agora aparecem essas variáveis, e as propriedades vão ser em relação a essas variáveis, como a gente vai ver, tá? E com isso, a gente vai conseguir, então, ter enunciados quantificados. O primeiro momento que isso vai aparecer é o seguinte: a partir de um enunciado bem claro, bem explícito, com os elementos bem determinados, ou seja, exatamente igual a gente sabia fazer, utilizando a lógica proposicional, a gente vai conseguir, daí, obter um enunciado quantificado associado. Depois, a gente vai entender como são esses enunciados quantificados, e que eles são por meio da generalização ou por meio da existencialização. Então, quando eu menciono enunciados quantificados, são esses dois assuntos aqui que aparecem, são essas duas partículas novas que aparecem e fazem parte dessa simbolização, desse enunciado novo que tem. Depois, o próximo momento vai ser justamente você tendo em mãos o enunciado, que ele é uma generalização ou ele é uma existencialização, ou seja, ele é quantificado, vocês vão aprender como a gente vai simbolizar, tá?
Indo direto ao assunto inicial, né, para a gente entender bem a diferença de que é constante do que é variável, vamos primeiro entender o que é uma constante, tá? Então, uma constante é o que a gente já sabe, é um elemento bem determinado num certo contexto e ele não denota nenhum outro objeto naquele contexto. É tudo que a gente vai saber fazer até agora. A gente estava se referindo sempre a constantes quando você tem uma frase que o Romeu namora a Julieta. Você tem um elemento aí, no caso, é o Romeu, você sabe quem é ele, está bem determinado. É um objeto fixo aí nesse seu contexto. Esse Romeu não quer representar algum outro elemento nesse contexto, ele só representa um único elemento naquele contexto. Ok? Então, isso é uma constante. O que a gente pode olhar outros exemplos? Um é um número natural. A gente sabe bem que é um. O um, ele é um objeto que representa um elemento de um conjunto bem determinado, que é o conjunto dos números naturais, tem o 1 lá. E a gente sabe bem a definição do 1, né? Ele é um elemento que possui alguma propriedade, que é ter uma unidade de alguma coisa que você esteja querendo se referir, certo? Então, por isso o 1 ele é uma constante. Outras constantes, esse enunciado, o eixo x é perpendicular ao eixo y, né? Você tendo aqui os eixos, você tem esses objetos que são bem específicos, né? Você não está querendo mencionar aqui onde ele está no plano, porque você sabe que se você está olhando no plano, tem um ponto inicial e aqui você tem dois eixos que um é perpendicular ao outro. Então, você tem também o eixo x como sendo um objeto, o eixo y como sendo um outro objeto, tá? E eles denotam retas orientadas específicas e bem determinadas, justamente por conta disso. Você sabe bem o que significa esses elementos. Também são chamados de objetos constantes, tá? Vendo agora o que são variáveis. E aí sim, aqui é algo novo que apresenta e a gente não tinha visto até hoje, tá? Então, o que é uma variável? Quando eu pergunto a vocês já ouviram esse termo variável? Eu acho que sim. Onde vocês ouviram isso? Um lugar onde aparece muito isso é quando a gente estuda funções. O que é uma variável de uma função? Algo matemático mesmo. O que significa isso? O que significa essa variável? Ela pode assumir vários valores, né? Algo que pode assumir vários valores. Ok, isso responde bem. O valor que varia em relação ao outro, ok também. É alguma coisa que pode ter valores diferentes. Você sabe exatamente quais são esses valores que essa variável pode assumir? A resposta depende do domínio. Depende do domínio, né? Se você está considerando, por exemplo, os números pares, se você está pegando uma variável que é dentro do conjunto dos números pares, você não sabe qual é exatamente o que você quer, mas ele está dentro desse domínio aí, beleza? É alguém que mora ali dentro, tá? Então aqui a gente tem essa mesma herança, tem essa mesma definição. O que é uma variável? Ele é um objeto fixo, indeterminado. E no contexto que a gente está utilizando, ele pode assumir mais do que um valor, diferentemente de uma constante. Uma constante, ele só tem um único elemento ali e possui uma certa propriedade. Aqui, uma variável, você usa para simplificar, muitas das vezes, todo o seu domínio, ou para se referenciar a algum subconjunto do seu domínio. Então, essa variável, é esse elemento indeterminado, tá? E vamos ver aqui alguns exemplos. Se x é par, então x ao quadrado é par. Veja que aqui a gente tem os objetos x e x ao quadrado. Agora, como eu estava mencionando, você está dizendo o seguinte, para todo x que satisfaz isso, então ele satisfaz isso, né? Isso quer dizer o quê?
você não sabe quem exatamente é esse elemento X que você está tomando. Você sabe que ele tem que estar num certo domínio. E aqui ele possui essa propriedade de ser par. Mas quem é exatamente ele, a gente não sabe. Então, não está determinado, logo, esses objetos são variáveis. Usando outro exemplo, o triângulo ABC é isósceles. Bom, você está mencionando algo em relação ao triângulo ABC, né? Esse triângulo ABC, você está falando pontos, mas não está mencionando onde eles estão num plano. E concordo, para se definir um triângulo, você tem que ter os pontos, onde está o ponto A, onde está o ponto B, onde está o ponto C. Então, você não está passando essa informação. Então, com isso, o que você tem? Você pode ter pontos num plano em quaisquer lugares, basta que satisfaça a propriedade aqui de ser isósceles, que é dois lados serem iguais de um triângulo, ou os dois ângulos serem equivalentes, congruentes, nesse polígono de três lados, tá? Então, dessa forma, o que você tem, não tem objetos fixos bem estabelecidos, você tem também então, esse triângulo ABC é uma variável. Fala, Wallace. Professor, no exemplo 1, se x é par, então x ao quadrado é par. Se o enunciado fosse, se x é par, então x ao cubo é par. Nós sabemos que se o número for negativo, ele vai continuar negativo, se for ao cubo, correto? Qual é a diferença que ele tem na questão do enunciado em si? Porque aí a gente está entrando no outro conceito que é em relação ao que o enunciado está dizendo de fato. Quando você fala x a par, x ao cubo, ou perdão, o que você falou? X ao cubo? Isso, no caso do x ao quadrado, x ao cubo. Então, a gente usa a paridade tanto para números positivos, tanto para o zero, quanto para os números negativos também. Então, você pode falar, por exemplo, menos 8 é um número par. A paridade, ela só existe... Paridade significa o número ou é par ou é ímpar. Ele faz sentido, ele é definido para os números inteiros. Então, tanto os negativos, quanto os positivos, quanto o zero. Tá? Entendi. Então, não muda, na verdade, o que você tá querendo aí. Mas verdade. você tá apresentando uma outra frase, um outro enunciado. Então, se você quer avaliar a validade desse enunciado, aí já é outro assunto. É o assunto da aula 2 que a gente viu, o valor que tem o enunciado baseado no valor que vai ter cada componente. Tá? Porque isso pode ser questionado de forma distinta, correto? O que é questionado? A validade do argumento? Pode ser... Não é a validade do argumento. O argumento é assunto que a gente viu na aula passada, que um argumento é uma sequência de enunciados. Então, tem definição bem própria para essas palavras que você está falando aí, tá? Perguntas sobre o valor que o enunciado vai ter, e é isso que você está querendo falar, aí faz parte da gente entender também o que é a tabela verdade. E aí a gente tem que entrar no outro assunto também. Entendeu? Beleza? Beleza. Tá. Então, aqui o ponto é a gente entender de fato o que um elemento representa num enunciado. Um elemento ele pode ser um objeto bem determinado ou não. Se ele é bem determinado, é uma constante. Se ele não está bem determinado ali, é indeterminado, então ele é uma variável. E é isso o que é o novo para vocês. Porque até então, nenhum enunciado era dessa forma, né? Aí apresentavam-se assim, tem um elemento que possui uma certa propriedade, esse elemento você vê quem é. Então, por isso que na legenda era bem claro você destacar as componentes por meio de uma única letrinha. Então, se eu falava, Luiz Felipe é professor, então você tinha uma letra que dizia essa propriedade em relação à constante Luiz Felipe, ao objeto Luiz Felipe, ter a propriedade de ser professor. E aí, justamente, isso que é uma propriedade, é uma característica atribuída a algum elemento, certo? E aí, o que a gente tem, exemplos de propriedade, né? Ser mulher é uma propriedade, ser aluno é uma propriedade, ser estudioso é uma propriedade. Fale, Iago.
Eu lembrei agora de um enunciado que você utilizou para dar o exemplo na primeira aula e para falar sobre necessidade e suficiência. Aquele enunciado do triângulo retângulo, ele utilizava componentes que Bom são exemplo. objetos com variáveis, Podendo não é? ser variáveis, isso. Entendi. Só que lá a gente não simbolizou, né? O ponto era só entender a estrutura lógica que tinha. Aqui que a gente está querendo simbolizar essas coisas. Perfeito. Simbolizar enunciados associados a justamente esses tipos de componentes, que também são montados utilizando quantificadores, que ainda vou chegar lá. Ok? Já é. Você tendo as propriedades, veja que a propriedade é uma característica de quem? De um objeto. É de um objeto, né? Características de um objeto bem determinado, a gente sabe fazer, é o que a gente viu até a aula passada. Aqui a gente consegue utilizar também, não mais para objetos determinados, mas indeterminados. Como são indeterminados, são, então, variáveis. São variáveis, você põe x, o que é x? É uma variável. E essa variável possui a propriedade de ser mulher. Então, x é mulher. X é aluno, Y é aluno, Z é estudioso. E aí você tem agora esse novo jeito de você mencionar uma propriedade. É uma característica que vai ter um elemento, sendo bem determinado ou não. Nesse caso aqui eu estou olhando essa indeterminação, ou seja, essa variável ter a propriedade específica. Tá legal? Com isso, a gente consegue obter proposições, ou seja, os enunciados, utilizando justamente os conectivos. Lembram que uma componente ela era um elemento com alguma propriedade. Isso é o que a gente diz ser o que não dá para quebrar, né? É o que não tem conectivos. Isso é uma componente, é um enunciado que não tem conectivos. A gente utiliza essas componentes para obter enunciados maiores que possuem conectivos. Aqui é a mesma coisa. Então, por exemplo, ser infinito, eu estou utilizando um conhecimento prévio de vocês, que vocês sabem que ser infinito significa não ser finito. Então, a propriedade ser infinito significa, então, que não acontece a variável x ser finita, certo? Então, você está meio que montando os enunciados, se baseando justamente na aparição e na construção dos conectivos. Aqui, ser mulher feliz. Veja que você tem duas propriedades aqui independentes. Ser mulher não implica ser feliz não implica ser mulher, né? Então, você ter duas propriedades distintas que se relacionam no mesmo enunciado. Então, você tem essa variável que tem a propriedade de ser mulher e também tem a propriedade de ser feliz. Então, veja que com isso você consegue destrinchar melhor o enunciado e ter claramente a aparição desses pedaços que são as propriedades associadas às variáveis agora e juntamente com os conectivos que são igualmente a gente tinha anteriormente. Então, é a conjunção, é a adjunção, é a implicação, é a negação, biimplicação, tá? Ser racional, ser animal. Veja que você tem uma causa aqui, né? Então, se você tem uma variável que possui a propriedade de ser animal, então você tem uma consequência que é essa variável ser racional. É uma outra aplicação aqui, né, desses conectivos que você já sabe de aulas anteriores. Ser matriz é o mesmo que ser tabelas de números, né? Então, veja que aqui é diferente, porque, bom, é o mesmo que não seria algo de novo para vocês, né? Porque você falar é o mesmo que o que você está dizendo é uma equivalência. É algo que você pode falar tanto assim quanto assim. Se eu falasse, você passar em FMC é o mesmo que você ficar com média acima de 6, maior ou igual a 6, são frases, né? São componentes aí, são enunciados que são equivalentes. É o mesmo que significa, então, você passou, é porque você tirou mais do que 6.
Você tirou mais do que 6, é porque você passou. Então, você tem essa bi-implicação associada aí, igual a gente viu nas aulas anteriores, né? Mas observa aqui mais uma outra coisa, que é V é uma matriz, V é a matriz, V é tabela de números, né? Veja que aqui eu separei, né? Mulher feliz. São coisas distintas. Aqui, número é diferente de tabela, mas por que aqui eu não separei e aqui eu separei? Que o número está dando uma característica para a tabela, né? Aqui também está dando uma característica para a mulher, né? Você tá Ah, falando mas tá junto, né? Tem Isso, esse conectivozinho aí. Aqui é algo que não é independente, ou seja, é dependente, né? Ela é uma tabela possuindo isso daqui, né? Porque se você separasse, você poderia pensar em talvez separar V é a tabela e V é número, né? Mas veja que as variáveis não teriam o mesmo significado, que uma coisa é tabela, tudo bem que aqui também matriz não é igual ser tabela, né? Mas o número é algo que se refere a todos os elementos que estão na tabela, então tem essa dependência mais forte do que aqui. Ok? Então, cuidado, a gente vai ver isso com mais atenção, tá? Tem coisas que são diretamente separáveis, tem coisas que não são tão claras e não são separáveis, tá? Agora, veja que aqui não utilizei nada de quantificado. Quantificado, ele vai aparecer quando você tem no enunciado os termos todo ou alguns, é claro. Você pode utilizar sinônimos para isso, né? Por exemplo, quando eu falo, todos vocês são meus alunos, né? A mesma coisa que eu falar que cada um de vocês é meu aluno. Veja que são informações idênticas que eu estou mencionando, utilizando palavras distintas, né? E da mesma forma aqui você tem vários sinônimos para isso daqui. Da mesma forma para essa palavra, alguns aqui. Aqui você vê que, de fato, o que a gente conhecia até então não é suficiente para a gente conseguir separar, simbolizar bem um enunciado dessa forma, porque quem são esses elementos que satisfazem essa propriedade específica? Por exemplo, quando eu digo, todos vocês são meus alunos, quem são vocês? O enunciado tem que ser forte o suficiente para você conseguir simbolizar ele sem ter o conhecimento prévio da lista de alunos, né? Então, como isso é algo indeterminado, ou seja, você saber quem de fato são os elementos que possuem a propriedade que você está mencionando naquele enunciado, então você vai ter agora uma simbolização do enunciado por meio de uma função, tá? O que é uma função? O que é uma função de alguma variável? Se eu fosse perguntar aqui de fato o que é uma função matemática, a gente teria que falar de várias outras coisas, né? De domínio, contra domínio, imagem, inversa, abjeção, para conseguir definir bem uma função. Mas, desculpa, Jonathan, você ia falar. Nada, não, eu só ia falar que um valor que retorna outro. Tudo bem, eu aceito isso. Uma função, na verdade, é o seguinte: você tem uma entrada e vai ter uma saída. É isso que importa para a gente. Tá? O que é essa entrada? É justamente uma variável. Tá? Então, uma função em relação a uma variável é o seguinte: vocês mesmos me falaram o que uma variável era, né? É algo que pode assumir alguns valores. Não foi essa a resposta que vocês me deram? Aqui é a mesma coisa. Então, o enunciado vai representar uma série de propriedades em relação à variável que você estabeleceu no início. É isso, o que é o enunciado agora para a gente. O enunciado quantificado, então, ele vai ser em função dessa variável em relação a algum domínio que essa variável vai pertencer, e a gente vai entender isso melhor. Então, você vai ter uma propriedade em que as variáveis, algumas delas ou todas delas, vão possuir para satisfazer aquele enunciado.
Então, o enunciado quantificado é quando você tem a aparição do quantificador para todo ou do existir algum elemento que satisfaça a propriedade que você está se referindo. E o elemento é justamente essa variável que é indeterminado. Porque aqui, justamente, quando você fala... Eu já acabei de falar isso, né? Mas todos os alunos de FMC, todos vocês são meus alunos de FMC. Foi isso que eu falei, né? Quem são vocês? Eu uso justamente a variável para representar vocês. Então, todo mundo que é essa variável desse domínio aí satisfaz a propriedade de ser o meu aluno. Se eu não tivesse o conhecimento disso, vocês só iriam conseguir simbolizar esse tipo de enunciado caso vocês soubessem essa listagem de todos os alunos. E esse todos seria esse φ, no caso? Aí a gente vai ver. Vai ver. Esse φ, na verdade, ele é a propriedade. Então, ele é o enunciado. Então, o φ, ele representa o seguinte: todos vocês são meus alunos. É isso que quer dizer esse φ. Todos são meus alunos, enfim. Tá? Ou existe alguém que é meu aluno, tá? E aí você teria também uma representação para esse enunciado. Vamos ver melhor como vai aparecer esse todo, esse existe, e como a gente vai simbolizar ele já já, tá? As partículas para todo existe são chamadas de quantificadores que, quando usadas, né? Uma é a generalização de um enunciado e o outro é a existencialização de um enunciado. Então, se você tem um enunciado, tá? Ele não tem a aparição do para todo ou do existe, ou seja, ele é um enunciado que a gente chama da lógica proposicional. Tudo que a gente viu até agora, até a aula anterior, né, se referia a essa lógica proposicional. Esse novo assunto que está aqui é o que a gente chama de lógica de primeira ordem, tá? Então, na lógica de primeira ordem é quando, de fato, aparecem aí essas partículas que você generaliza e você está generalizando algum enunciado que era particular. Então, quando você falava, ó, o Rafael é meu aluno, então, ou fulano de tal é meu aluno, então você quer generalizar isso, você não quer mais falar em relação a um elemento específico, mas a todos, ou a existir alguém, que eu não sei exatamente quem é, mas existir alguém que satisfaz alguma propriedade específica. Eu não estou mencionando que uma pessoa bem determinada satisfaz a propriedade, mas agora eu estou querendo dizer, ó, existe alguém. Quem é, não está claro nesse enunciado. Quando esse tipo de enunciado é a lógica de primeira ordem, que é justamente quando a gente utiliza esses quantificadores, que é o para todo ou existe. Vamos entender melhor o que são eles e depois como simbolizá-los, tá? Primeiro, a generalização. Então, é quando você aplica esse termo, todo, ou qualquer outro sinônimo, tá? E aí você tem todo, todas, para todos, existe cada um, né? E aí você teria inúmeros jeitos. Cada vez mais português que você sabe, provavelmente você vai encontrar mais sinônimos disso, né? Mas existem várias formas de você mencionar essa generalização. Vamos ver primeiro como de um enunciado bem particular a gente consegue generalizar, tá? Então, vamos lá. Todos são sapos. Ele é sapo, né? É um enunciado bem determinado. Você sabe que é ele. É bem definido, tá bem claro. Ele é sapo. Isso é uma componente, tá? E você quer agora generalizar, então você está dizendo que todos são sapos. Mas veja que essa propriedade de ser sapo, ela se refere a todo mundo que está num contexto seu. Então, como é que você vai representar de fato a propriedade? É utilizando a variável. Então, você tem um x, que depois a gente vai ver como representar a quantificação aqui, mas primeiro quem está olhando é a propriedade. A propriedade se refere a uma variável. E aí você vai brincar em dizer que toda a variável satisfaz aquilo ou existe alguma variável que satisfaça aquilo. Isso a gente vai ver depois. Mas olhando somente a propriedade,
é algo que se refere a algum elemento que, no caso, é a variável. Então, dessa forma, você tem para todo x, isso aqui a gente vai entender como vai aparecer depois, x é sapo. É a propriedade que você tem em relação à variável, ou seja, isso daqui é a função que você tem que associa para a gente o enunciado apresentado. M é a matriz invertível, então você querer generalizar isso, você falaria, todas são matrizes invertíveis, ou seja, usando de novo essa propriedade inerente à variável, e aqui no caso estou usando uma variável y, como é que seria? Y é matriz e Y é invertível. Então, como é que você escreveria esse enunciado de modo mais pontual, separando bem quem são as componentes e, de fato, aí os conectivos, né? Então, você tem algo relacionado a essas variáveis Y e são todas os Y satisfazem o quê? Y é matriz e Y é invertível. Ou seja, o que está ensinando? Que todos os elementos desse universo são matrizes e são invertíveis. Possuem, de fato, as duas propriedades. Então, realmente, é uma conjunção dessas duas propriedades. Esse x e esse y aí, só para tentar atribuir alguma coisa que faça mais sentido na minha cabeça, seria tipo um o quê, assim, porque ali na primeira sentença, por exemplo, ele é sapo, não fala o que ele é, se é um humano, se é um extraterrestre, esse x seria esse... É um algo genérico, algo que você vai simplificar. É exatamente, eu até escrevi isso mais à frente, mas eu vou antecipar aqui agora, tá? Vamos voltar ao assunto que a gente estava mencionando aos pares. O que é o número par? O número divisível por 2. É o número divisível por 2. O outro jeito de falar isso é que é um número múltiplo de 2. O outro jeito de falar isso é que é um número que necessariamente tem o 2 na sua decomposição. Isso significa dizer que é sempre um número que é 2 vezes alguma coisa. Então, o número par ele pode ser escrito como um 2 vezes k. E quem é esse k? Qualquer coisa. Não é qualquer coisa, não. Se k for igual a π, isso não é um número par. Tá. Um número inteiro, então. Também não, porque pode ser negativo. Então k é qualquer número inteiro. Isso, então... Qualquer número inteiro positivo. Não, porque pode ser negativo. Então, qualquer um que pertence aos inteiros, o k. Tá? Mas como é que a gente escreve isso aqui, de fato? Num conjunto. Como você representa um conjunto dos pares? O quê? Nesse jeito de escrita da generalização, por exemplo? Não, esquece isso que eu falei de generalização por enquanto. Só foca nisso aqui de par. Como é que você representa o conjunto dos pares? Vocês me falaram bem a definição, tá? Ok. Mas eu quero representar os pares. Não sei dizer. Então, não lembro. Você pode, de várias formas. Uma forma é simplesmente listar os números pares. Né? Então, você vem lá, como tem infinitos, né? E você está incluindo também os negativos, então você tem menos 6 aqui, né? Vindo de lá, os negativos lá de trás, que são pares, menos 4, menos 2, 0, 2, 4, 6... Você encontrou uma regra, né? Você conseguiu entender como é a obtenção desses números. Então, acabou. É uma forma. Você listou todos os pares? Não. Mas você deu uma regra. Você, com esses poucos pares que listou e com a utilização das reticências, você mostrou bem quem são eles, mesmo não tendo listado todos. É a única forma de você representar esse conjunto? Não. Essa forma mais generalista em cima também, né? De que 2K, essa forma ela meio que generaliza isso. Tudo bem. No caso, ela até simplifica a escrita, porque você está representando os pares pela propriedade que faz o elemento pertencer àquele conjunto. Ou seja, uma outra forma de você representar os pares não é assim, também não é assim. É a seguinte:
é você, de novo, abre os conjuntos e você diz primeiro, olha, quem são os elementos desse conjunto? São todos elementos x que pertencem aos inteiros, tal que x é igual a 2k e o k pertence aos inteiros. Certo? É assim que a gente representa um conjunto por meio da propriedade que faz um elemento estar presente no conjunto. Ou seja, é você generalizando esse elemento, olha, ele é um elemento que satisfaz alguma coisa, mas ele é uma variável que, primeiro, está nesse domínio, que possui essa propriedade. E é exatamente o que a gente está fazendo aqui. A propriedade, ela faz parte da variável. Então, você tem que dizer, olha, para todo y, é igual aqui, é para todo x que pertence aos inteiros, ou seja, aqui, para todo y nesse domínio que você está utilizando nessa sua questão, existe essa propriedade para ele estar aqui sendo representado. Então, é essa a analogia. Então, esse x que você perguntou, esse y, é exatamente para dar essa mesma atribuição de representação aqui. Entendeu? Entendi. Fala, João. Professor, mas nessa demonstração de números pares, faz alguma diferença aquele símbolo, aquele azinho ao contrário antes do x, para falar para todo x? Ou pode deixar sem? A gente vai chegar lá. Tá. A gente vai chegar lá. Em relação aos pares, é assim que a gente faz, né? Você poderia escrever isso daqui de uma outra forma, dizendo para todo, mas esse eu vou usar esse símbolo já já. Para todo x pertencente aos inteiros, você tem que x é igual a isso aqui. Aí estaria correto você escrever dessa forma, sem estar entre conjuntos, sem estar entre chaves aqui. Mas, inclusive, isso é até assunto das outras aulas, quando falar de teoria dos conjuntos. Tá? Mas a gente vai chegar lá já já. Tá legal? Tranquilo. Voltando para o exemplo, o que a gente tem? E aí, ó, Rafael perdeu a aposta, ele tirou a câmera, ó. Não vou mais pagar o litro pra você não, Rafael. Dedurei, tô nem aí. Perdeu. Pô, já na primeira aula, né? Acho que ele saiu, não tá respondendo? Já era. Então, ó, aí, voltou, viu? Voltou. Tava indo no banheiro ali. Viu? Perdeu a aposta, isso que eu tava falando, perdeu a aposta. Você fechou a câmera. Então, essa generalização, né, você tem para todo y, o y possui essa conjunção, possui essas duas propriedades, certo? Ele é tanto matriz quanto invertível. Não confundam isso com uma outra possível, talvez, eventual reescrita que você fizesse, que é o seguinte: todas as matrizes são invertíveis. Vocês entendem que isso aqui, eu vou escrever o enunciado anterior que estava aqui, né? Porque anteriormente estava como? Todos, né? São matrizes invertíveis, certo? Era isso que estava escrito no slide anterior, tá? A minha letra é super legível, mas é isso que estava escrito. Todos são matrizes invertíveis. Esse enunciado é diferente desse, todas as matrizes são invertíveis. Vocês conseguem entender o porquê? Porque o segundo ali você está meio que falando, você meio que está dando uma propriedade para matrizes que nem se verifica se é verdade, se é falso, mas está dando uma propriedade. E no primeiro enunciado, né, no enunciado anterior, a gente está falando que todos, alguma variável, ela é matriz invertível. Acho que eu entendi. Acho que tá boa a sua resposta aí. Claro, tem um ponto ou outro que pode ajeitar no que você falou, mas é por aí. Então, veja que a primeira, a gente está dizendo o seguinte: toda variável satisfaz isso daqui. Todas as variáveis. Enquanto o outro, para todos os elementos que você tome, certo? Então, todas as matrizes dessa quantidade grande de elementos, se você tem uma variável que é uma matriz, então ela é invertível. Tá? Então, esse enunciado aqui a gente entende como uma implicação. É justamente, ó, para todo elemento que mora no seu domínio,
Se o elemento, se a variável é matriz, então ela é invertível. Beleza? Essa reescrita, essa generalização, ela é parecida com uma generalização desse enunciado. Ele aqui, ó, se ele é homem, então é mortal. Veja que ele está dando essa causa do elemento ser homem. A consequência é ele ser mortal. Então, aqui sim você consegue escrever dessa forma, essa generalização. Todos os homens são mortais. Ele não está dizendo que todos são homens mortais. Enxergaram essa diferença? E aí você tem aqui a implicação e uma possível já semelhança ao que a gente vai ver como uma simbolização. Entenderam essa diferença? Uma coisa é você falar, todos são propriedade. E aí você está dizendo, todas as variáveis satisfazem aquela propriedade que você está querendo mencionar. Isso significa algo diferente do que quando você fala, todos os elementos com alguma propriedade satisfazem a outra propriedade. Essa segunda coisa que eu acabei de falar se refere justamente a essa causa que você toma dessa variável, primeiro assumindo isso, depois ela vai assumir a consequência. Ok? A gente vai ver exemplos melhores quanto a isso. Tá claro? Sim? Sim. Tá. Então, importante, né? De novo, assim como aquela primeira frase que eu coloquei da matriz invertível não poder ser confundida com uma outra que eu coloquei lá, esse enunciado aqui, todos os homens são mortais, não quer dizer que todos são homens imortais. Ok? Ah, tá, agora ficou claro. Eu não tinha entendido, por isso que eu não respondi. Então, todos são homens imortais não é a mesma coisa que você falar todos os homens são mortais. Veja que a diferença aí está onde? Ela está justamente nessa determinação sua das variáveis e do domínio que você está tomando. A primeira, quando você fala, aliás, essa aqui, quando você fala, todos são homens imortais, você está dizendo que para toda variável que você toma ali, essa conjunção está valendo. Então, o domínio aí dessas variáveis se refere a justamente essas propriedades exatamente que foram escritas. Diferente do exemplo anterior. Tá? Posso para a próxima, que é essa utilização e essa aplicação da existencialização. Ok? Ok. Então, aqui o ponto é, da mesma forma, nesse momento inicial, a gente tem um enunciado que ele tem os elementos bem determinados, constantes, com as propriedades, e a gente vai querer agora usar o quantificador por meio da existencialização, não mais pela generalização. Tá? Então, a aparição, quando você sabe que esse enunciado ele é uma existencialização, é quando você entende que ele está se referindo à existência de algum elemento desse universo satisfazer a propriedade que você está se referindo, né? Diferentemente do outro. O outro você queria se referir a todos satisfazerem uma série de coisas. E aí, nem sei se existe isso, né? Existencializar. Mas, enfim, ele é um príncipe. Isso aqui é um enunciado, a gente conhece, sabe simbolizar bem ele. Se você quiser abordar, tratar... Tá chovendo? Ih, tá uma chuva forte. Alguém mora em Niterói? Eu, mais cedo tava aqui, agora não tá, não. Parece barulho de chuva. Você é de onde? Aqui eu tô no Barreto. Ah, sou de Santa Rosa, aqui ainda não chegou, não. Alguém mora no Barreto aí? Alguém é um quase vizinho meu? Enfim. Mano, Ponte Serrés. É perto. Dá pra ir andando ali. Enfim. Então, bom, a gente tendo um enunciado que ele é não quantificado, né?
usando o quantificador justamente da existencialização, né? Então você fala, existem príncipes, ou seja, de universo que você está considerando, você não sabe dizer quem de fato é o príncipe, né? Não sabe nem quantos satisfazem isso. Você sabe que de um domínio específico, você tem, então, a variável que satisfaz a propriedade de ser príncipe. Não somente um elemento vai satisfazer, mas, eventualmente, uma quantidade grande, que pode até ser todos os elementos. Quando eu falo, existem alunos que vão passar em FMC, eu estou dizendo que ao menos um vai passar. Pode ser que todo mundo passe. Veja aquela associação do existir alguém que satisfaça aquilo, há ao menos um que tenha a propriedade específica, é bem parecido com uma disjunção, né? Beleza? É Sim. um ou, né? E tem alguém que satisfaz aquilo. Se isso é verdade, ao menos alguém vai ter um valor verdadeiro. Isso daqui que eu estava mencionando, que foi quando na turma anterior eu estava falando sobre essa propriedade, ela é de quem? Da variável. Então você tem que falar que o existe ou é o para todo o quê? Não é o para todo ou o existe x de alguma coisa, ou x é príncipe. Não é isso. É para todo ou é o existe a variável que satisfaz a propriedade aqui, igual eu fiz no slide anterior, quando eu representei os conjuntos por meio da primeira eu falei da variável, né? X pertence aos inteiros. E depois eu falei a propriedade. Aqui é a mesma coisa. X é a variável. Qual é a propriedade? X é príncipe. T é a transformação injetiva. Então, existem transformações injetivas. E aí, o que você tem? Com uma variável assumindo essas propriedades, você tem que y é uma transformação, y é injetiva. O que isso quer dizer? Existem os elementos que são tanto transformação e também é injetiva. Professor, Veja que aqui você tem exatamente a conjunção. Fala. poderia colocar, ao invés do Y, um T, ou isso aí seria algo errado? É porque esse T aqui no caso? É. É porque esse T, a não ser que você esteja passando explicitamente essa ideia de que isso seja um objeto indeterminado. É uma variável. Porque você colocar T ali do mesmo jeito que está, de certa forma, você está determinando alguma coisa, né? É, porque a aparição, mesmo esse T, igual eu mencionei lá atrás, né? Eu falei A, B e C como variáveis, eu falei X, né? Como uma variável também. E aqui eu estou usando o T. Mas, nesse sentido, eu estou interpretando isso como sendo algo proposicional. É um elemento, é uma função que eu conheço bem. Eu não estou aqui generalizando, entendeu? Eu estou aqui usando, é claro, eu concordo com você que esse T não coube bem aqui. Porque se fosse parecido com o primeiro slide, isso daqui seria uma variável. Mas aqui eu estaria usando algum conhecimento prévio, dizendo que T se refere a algum objeto bem determinado. Tá? Então, pensando assim, aí você tem agora uma variável e nela você brinca e usa as suas propriedades. Fale, Iago. Nesse segundo exemplo, não seria visto como um exemplo anterior, que eu tinha uma propriedade que era tabela de números, aí você falou que número estava... Tá, o da tabela de números. Então, aí não seria meio transformação injetiva. Injetiva não estaria meio que, tipo, não necessariamente, mas ligado a transformações, não sei. Então, é uma boa pergunta essa. Na verdade, depende muito do seu conhecimento prévio, depende muito desses assuntos que vão até além do conteúdo que eu quero cobrar. Eu vou ter uns outros exemplos que isso vai aparecer mais nitidamente, tá? O que eu estou querendo chamar a atenção aqui é que, bom, a aparição do quantificador e como as propriedades vão aparecer. Tem algumas coisas que nitidamente propriedades distintas. Tem outras coisas que vai ficar nesse limbo.
Para você pode ser que seja um muito dependente do outro, mas para alguma outra pessoa pode ser que não. E aí fica confuso. Eu daria certo das duas formas. Entendeu? Uhum, entendi. A gente vai ver exemplos que isso vai ficar bem mais nítido. Tá? Beleza. E aqui, se eu fosse falar de verdade, na verdade, eles são diferentes, né? Porque injetiva é algo que se refere a uma função. Transformação não necessariamente é uma função. Você tem transformações que não são funções. Na verdade, injetiva se refere até a correspondências injetivas. Correspondências. Função é uma correspondência em particular. E aí, transformação, a gente não tem essa clareza de equivalência com correspondência, sabe? E aí acaba que aí a gente muda de assunto. A gente vai para o entendimento da frase e tal, e acaba que não é esse o ponto que eu estou querendo chamar atenção aqui. Tá? Tá certo. Beleza? Vamos lá. Muito importante, que eu até achei que fosse isso que você ia comentar, se não poderia ser reescrito como uma implicação, né? Então, veja bem que não, né? Existem o quê? Elementos que satisfazem a propriedade apresentada, que no caso aqui foi a conjunção. Isso é diferente do que você falar que existem as injetivas se são transformações, né? E aí sim, isso daqui seria uma implicação. Então, existem elementos desse universo no seu domínio e se são transformações, então elas são injetivas, são enunciados diferentes, tá? E aqui sim seria uma implicação que a gente teria como a aplicação da existencialização. Que é o seguinte, ele toma uma atitude quando é forçado. Veja que aqui tem uma implicação associado a esse enunciado na lógica proposicional, certo? Esse quando é o seio, então, só estou escrevendo de um jeito um pouquinho diferente, né? A causa é ele ser forçado e a consequência é ele tomar uma atitude. Veja que aqui, no exemplo anterior, não tinha causa e consequência nenhuma, né? T é a transformação injetiva. Então, a associação que a gente tem aqui não é com implicação, é uma conjunção. Aqui já não, você tem um enunciado que é uma aplicação, né? É uma aplicação dessa implicação. Dessa forma, a generalização, no caso, a existencialização, também vai ser uma aplicação de uma implicação, né? Então, aqui sim, usando Z é forçado, Z toma uma atitude, você teria, então, um possível enunciado dessa forma. Existe Z, se Z é forçado, então Z toma uma atitude, tá? Uma diferença que é muito importante, isso eu acredito que vocês lembrem das aulas anteriores, né? É que você representar, tanto utilizando para todo aqui, ou existe, né? Quando você fala para todo V, a conjunção é verdadeira, isso é diferente de quando você fala que para todo V, a implicação é verdadeira, concorda? Por isso que eu mencionei anteriormente aqueles enunciados de modo mais explícito. Por exemplo, todo ser humano, ou todo homem é mortal, né? É isso que estava lá, né? Todo homem é mortal. Ou todos os homens são mortais, né? É isso que estava lá. Todos os homens são mortais tem significado, tem valor diferente do que quando você fala todos são homens mortais. Beleza? A distinção na simbolização é essa, inclusive, enquanto um é uma conjunção, o outro é uma implicação. Quais foram os enunciados que eu falei? Todos são homens... Todos são homens mortais e todos os homens são mortais. Isso. Todos os homens são mortais, tá? Veja que a diferença de significado é grande também. Qual seria a conjunção e qual seria a implicação aqui?
A conjunção seria na primeira e a implicação na segunda. Isso. Porque aqui, veja, todos os elementos que estão nesse domínio satisfazem as duas propriedades. Enquanto aqui não, são os elementos do domínio, caso satisfaça a primeira propriedade, então satisfaz a segunda propriedade. Aí, beleza, vocês entenderam que a simbolização é diferente. Agora, por que o valor disso é diferente? Por que o significado disso é diferente disso? Porque uma conjunção. Semanticamente? Não, No caso, enquanto valor. isso. Valor que você diz, tipo, tabela verdade? A tabela enunciado verdade tem um valor, né? diferente da Porque se a premissa for falsa, ainda pode ser verdadeiro? Isso aí, isso aí. Então, caso você pegue um elemento que não é homem, ou seja, ele tem esse valor aqui falso, tudo isso daqui é verdadeiro. Porque você não está se comprometendo a falar desse caso em que não satisfaz a premissa, não satisfaz a hipótese, não satisfaz a causa. Enquanto esse daqui, não. Já era. Se um dos dois é falso, vai dar falso. Então, perfeito. Isso aí. Tá? Show. Então, vamos agora ver, de fato, a simbolização dessas coisas. Tá? Vocês já entenderam bem o que é o enunciado quantificado, utilizando o para todo, utilizando o existe? E agora vamos para a próxima etapa, que é entender como a gente simboliza isso. Então, o que você vai ter em mãos vai ser um enunciado quantificado. E o que você vai querer saber é, de fato, o valor. Ou, perdão, o valor não, né? A gente vai querer simbolizar esse enunciado quantificado. Beleza? É isso que a gente vai querer fazer nesse primeiro momento. Simbolizar o enunciado quantificado. Então, primeiro tem que entender qual é o símbolo desses quantificadores. O para todo é o A de cabeça para baixo e o existe é o E ao contrário. Beleza? Então, isso... Quem perguntou mais cedo? Se o A ia aparecer, o João, né? Então, veja que sim, é com ele que a gente vai utilizar, com eles que a gente vai conseguir simbolizá-los. Tá? E agora, como é que a gente vai simbolizar um enunciado que possui essa aparição da generalização do para todo? Como? Lembrem que o enunciado quantificado, ele é uma série de propriedades que se relacionam por meio dos conectivos, que são funções da variável que você estabeleceu, ou das variáveis que tem ali dentro. Lembram disso? Sim. Então, é uma propriedade que é da variável. Então, a simbolização do enunciado, ele é não uma letra qualquer, mas ele é uma função da variável que você está se referindo ali naquele seu contexto. Então, se você tem a aparição do para todo, é o quê? Para todo o quê? Para toda variável, a propriedade que você está se referindo ali naquele enunciado. Vai ser assim que a gente vai simbolizar. Se for uma existencialização, então, existe uma variável que satisfaz aquela propriedade específica. Então, é essa simbolização, beleza? Desses enunciados que são, de fato, as relações das componentes, que são agora componentes com essas variáveis aparecendo. São funções das variáveis. Beleza. Professor, essa simbolização aí, o φ que está simbolizando a propriedade das variáveis, a gente meio que vai ter que fazer uma legenda para essa simbolização, falando quais são as propriedades? Isso aí. E é o que a gente vai ver já, tá? E aqui, enunciado componente, né? Então, seja fio enunciado que possui uma única ocorrência de um quantificador, tá? Então, como é que a gente vai conseguir simbolizar usando tanto os conectivos quanto as componentes e em meio a esses novos símbolos aí que são os quantificadores, tá? Então, vamos ver como vai aparecer. Primeiro, vamos entender as componentes, né? Então, se você tem um enunciado aqui bem simples, veja que todos esses aqui são coisas bem simples. Depois a gente vai conseguir
aumentar a dificuldade. Nos exercícios que eu vou fazer, a dificuldade vai ser um pouquinho maior, tá? Então, aqui, ó, todos são mortais. Primeiro, é o enunciado quantificado? Sim, né? Você tem esse todos aparecendo aí, né? Tem algo que você não está, de modo explicitamente, mencionando, né? Você não sabe quem é o elemento, você sabe que todos. Então, é esse X aí, que é a variável, né? Então, a propriedade é ser mortal, e o que você está dizendo de componente é que X é mortal. Veja que a componente, ele é uma propriedade de uma variável. Na componente, você não tem o todos, o existe, não tem isso. Você tem a propriedade que a variável vai ter. Existem alienígenas, então a componente Y é alienígena, estou usando aqui o Y para isso. Cada uma é uma viúva negra, então a propriedade dessa variável é ser viúva negra. Todos os homens são mortais, então tem duas propriedades, né? É a variável ser homem e é a variável ser mortal. Então essas são componentes, que é exatamente o que eu estava mencionando lá no início, né? São as propriedades dessas variáveis juntas ali, você forma a componente. Existem pessoas que vale a pena, então você tem aí a propriedade de ser pessoa, a propriedade de valer a pena, e os componentes seriam o quê? W é pessoa, W vale a pena. Fala, Patrick. Roger. Roger, Patrick. Professor, aquela 4, ela é uma implicação também? Porque, assim, a partir dela a gente pode gerar a implicação de que todo se é homem, é mortal, né? Isso mesmo, isso mesmo. A gente vai ver isso logo depois, que é essa parte de simbolizar mesmo, tá? Mas perfeito. Ser pessoa, valer a pena e tudo mais, blá, blá, blá. Todos os atletas amadores têm contusões, né? Então, aqui, quais são as propriedades? Ser atleta, ser amador. Talvez aqui entre nessa outra discussão. Pô, mas será que atleta amador não está dependente, independente, ou dependente, né? Aqui eu coloquei separado, porque eu entendo coisas diferentes, né? Poderia ser amador em muitas outras coisas, mas aqui ele tem as duas coisas juntas. Mas, enfim, talvez dá-se diferente, tá? Não é esse o ponto exatamente, mas é entender como funcionam essas estruturas das componentes baseadas nessas propriedades da variável, tá? Os enunciados componentes não possuem ocorrência de conectivos ou quantificadores. Veja que isso daqui tem essa associação exatamente como a gente viu na aula 1. No componente, você não tem conectivo. E, além disso, também não tem quantificador, tá? E aqui, vamos entender essa parte da legenda, né? Porque o que você tem que fazer? Cada componente é uma função de alguma variável. Função, nesse sentido, é o quê? É a propriedade da variável, né? Então, você tem a sequência de legenda, a sequência de correspondência, exatamente como antes, só que você não pode pôr mais uma letra fixa e a propriedade, mas sim uma função de alguma variável corresponder à propriedade daquela variável específica, né? Você usa da mesma forma letras distintas e você tem um enunciado genérico aí para você simbolizar. Então, a simbolização como é que é? Vamos ver primeiro a simbolização quando tem uma única propriedade, tá? Então, um exemplo bem diretão. Todos são mortais, né? O que você tem? Primeiro, tem que montar na simbolização o quê? A legenda, certo? Então, a legenda é das componentes. Só tem uma única propriedade aqui, que é X é mortal. Então, isso daqui é a componente. Como é a simbolização? Para todo X, X é mortal. Isso simboliza, de fato, esse enunciado. Tá? Veja aqui, bem direto. Existem alienígenas, né? Então, a legenda da componente, só tem uma, Y é alienígena. Então, você tem de simbolização, existe Y, tal que Y é alienígena. De novo, vou reforçar isso aqui. Se você pusesse assim, existe, e aqui direto, A de Y, isso aqui estaria errado. Porque você não está mencionando quem é a variável, tem que mencionar.
Existe Y que satisfaz a propriedade, ou todo Y satisfaz a propriedade, beleza? Então, cuidado com esses detalhes que, mesmo eu vendo que você sabe simbolizar, se der mole nesse momento, perdeu, entendeu? Eu ia falar se ferrou, mas falar se ferrar é muito informal, né? Eu sou professor, não posso falar gírias tão... Tá? Então, cada uma é uma viúva negra. Então, você tem uma única propriedade, que é ser viúva negra, né? E aí, a simbolização, veja, cada uma é uma, né? Então, é algo que você está mencionando em relação a todos os elementos ali serem essa viúva negra, né? Possuírem essa propriedade, né? É algo que se refere a todos. Veja que é um jeito equivalente de falar aquilo, né? Do todo para todo, né? Agora, quando tem mais do que uma componente, né? E aqui vai entrar mais do que eu vou querer cobrar de vocês, né? Você tem, então, os conectivos aparecendo e você tem que determinar bem onde eles estão, para depois você conseguir simbolizar montando a legenda primeiro e depois simbolizando utilizando os quantificadores que tiverem naquele enunciado, né? Não tem muito mistério. Todos os homens são mortais. Aí é como o Roger comentou, né? Você tem a propriedade que é ser homem, tem a propriedade que é ser mortal. E aqui é exatamente igual eu mencionei ali atrás, né? Para todo X, se X é homem, então X é mortal. Veja que isso que está aqui, de novo, reforçando, é diferente desse enunciado que está aqui. Porque aqui se refere que todos os elementos daquele domínio são homens e mortais. São conceitualmente diferentes esses enunciados. Os valores são distintos. Professor, na hora que você estava escrevendo esse enunciado por extenso, a ordem do X e do H, por exemplo, estavam ao contrário. Tem problema colocar ao contrário, sim, ou o X tem que ser depois da variável, não, da componente? Não entendi o que você falou. Você diz assim, X e para todo? Não, é como se ao invés de colocar o H e o X ali, você colocasse o X e o H, entendeu? Só que o X entre parênteses... Não, o contrário, o parênteses no X ainda. Não. Assim? Não pode? Não, Assim. não. Isso aqui é uma notação que a gente usa tal como de função. É uma correspondência, é uma propriedade em relação a alguma variável. Essa notação aqui eu nem nunca vi em nenhum lugar, não. Tá. Bom, beleza. Existem pessoas que vale a pena, né? Então, você tem primeiro são as componentes, e W é pessoa, W vale a pena, né? E veja o que está mencionando aqui, né? Existe um elemento que satisfaz o quê? Existe um elemento que é pessoa e vale a pena, certo? Então, você tem essa conjunção. Esse slide aqui, na verdade, é só uma recapitulação dos exemplos que a gente viu quando eu estava usando a aparição, né, quando eu estava justificando a aparição desses quantificadores. Só estou reforçando aqui. Todos os atletas amadores têm contusão, então veja que é algo que acontece para quando você tem elementos que satisfazem essa propriedade, ou seja, é justamente, então, uma implicação associada a isso, né? Então, todos os elementos, se são atletas e amadores, então eles têm contusão. Beleza? É algo que é como causa ter isso daqui para que tenha isso daqui. Beleza? Beleza. Acabou e eu vou para os exercícios agora. Alguém quer comentar alguma coisa? Então, é só mesmo essa questão de separar a propriedade ali, não separar. Eu lembro muito acho que foi a primeira aula, os exemplos que tinha na lista, e aí teve um momento que tinha um enunciado que ele falava era
Tinham várias. O enunciado era extenso e tinha uma parte do enunciado que era Vasco e Botafogo empatam. Aí, naquela época, eu ainda estava aprendendo e eu acabei separando os dois, como se fossem dois componentes diferentes, sendo que ele estava bem explícito de que era um componente só. E aí isso acaba afetando na simbolização. Aí eu só fico com medo de acontecer uma situação assim, sei lá, na prova, onde você está esperando uma simbolização e por conta dessa separação ou não, o símbolo fica diferente. Entendi. Aí é algo que vai mais com a prática mesmo e absorver com esses exemplos, com essas listas aí, como são feitos, né? Beleza. Se a negação... Isso é conteúdo da próxima aula. Então, hoje a gente está vendo como simbolizar. Na próxima aula, a gente vai ver como ter equivalências de enunciados quantificados e como ter negação de enunciados quantificados. Mas a lista é uma só dos dois conteúdos? Isso. E a lista dos dois conteúdos? A lista que eu já postei, ela se refere tanto a essa aula de hoje quanto a próxima. Tá? Então vai fazendo o que dá ou deixa para fazer tudo depois? Vai fazendo o que dá, ué. Beleza. O que eu não estiver cobrando para obter negação, então você não vai fazer. Você vai fazer antes que eu estiver falando para simbolizar. Tem um enunciado, tem que simbolizar. Tá? Então, vamos lá. Aqui tá, eu já postei também, só não postei o gabarito. O gabarito eu vou postar assim que acabar essa aula aqui, tá? Bom, então veja que aqui esses exemplos são bem parecidos com os da aula e, de fato, a construção, a estrutura de um enunciado quantificado não muda tanto. Na verdade, o que a gente tenta mudar é adicionando mais conectivos, adicionando, inclusive, quantificadores distintos no mesmo enunciado, igual a gente vai ver aqui no último exemplo, tá? Bom, então deixa eu apagar essas coisas aqui, porque... Vou deixar isso aqui, mas... Tá, então o primeiro, todos são seres humanos, dignos e merecem respeito e liberdade. Veja que aqui eu coloquei junto, né? X é ser humano, né? Mas aí também poderia entrar nessa discussão. Se eu colocasse uma componente X é ser, outra coisa é humano. Então, uma componente X é ser e outra coisa X é humano. Concorda que são informações distintas, realmente? Eu poderia ser vivo, né? Mas ser vivo tem vários aí que não são humanos, né? Beleza? Então, poderia quebrar, poderia. Mas aí, né, para ir um pouco mais direto e tal, botei direto. O que importa dada a legenda que você fez, você não pode fazer como se fosse do outro jeito, sabe? Igual a gente vai ver aqui, ó. Olha aqui, indo direto para baixo. Desonestidade. Desonestidade, ela de fato se refere à negação da honestidade? Eu estou aqui assumindo que sim, porque eu estou aqui utilizando um conceito que eu sei de português, quando eu ponho o prefixo des na frente, desqualificado, desclassificado, desumano, né? São coisas que se referem àquilo que você não possui, o que vem depois. Então, eu entendi que claramente uma é, de fato, sim, a oposição da outra. Mas eu estou aqui levando em consideração também esse conhecimento prévio, que poderia não saber. E aí, tudo bem se botasse X é desonesto, ok. Porque com isso eu estaria dizendo o seguinte: a oposição de honestidade não significaria necessariamente ser desonesto. Poderia ser algo aí que não é nem honesto, nem desonesto. Caso exista algo que se atribua a essa classificação, então a desonestidade não é negação de honestidade. É igual quando eu falo, fulano de tal é inimigo de outra pessoa. Inimigo é uma propriedade, certo? Você não pode aí falar que ele é amigo e negar, porque não amigo não é a mesma coisa do que ser inimigo. Pode ser só desconhecido também. Né? Desconhecido, né? O não amigo é alguém que não é amiga, mas
Ok que ser inimigo está dentro aí desse universo, mas não é equivalente. Não classifica, certo? Então tem esses detalhes aí que acaba que a discussão não é do conteúdo, mas é de outros assuntos. Aí por isso que eu tenho que ser flexível nesse momento. O que importa é o seguinte: uma vez que eu disse que é honesto, o que eu tenho que apresentar é a negação dele, que foi o que eu coloquei aqui. É o que está aqui. O que você não poderia fazer é, por exemplo, escrever desonesto e botar aqui essa negação ainda da componente que é desonesto. Aí estaria errado. Entenderam o que eu falei? Pode repetir? Posso. Então, o que importa é o quê? Fez a legenda. Tá? Tem coisas que são claras, que são conectivas. Mas tem coisa que entra nesse universo de discussão que é discutir o sexo dos anjos, que vai além do conteúdo aqui. Então, eu tenho que ser flexível em relação a isso. Por exemplo, aqui, se você botasse desonesto, X é desonesto, como uma componente, ok, eu ia considerar. O ponto é, se eu escrevesse aqui, X é desonesto, essa simbolização aqui estaria correta? Não. Não. Aí que deveria ter essa correspondência proporcional aí. Quer dizer, é de acordo, né? É de acordo com a sua legenda, você tem que simbolizar aquilo. Então é importante ser fiel à sua própria legenda, isso aí. Na dúvida, é melhor simbolizar, então? Simbolizar o quê? É porque depende, João. Isso depende do enunciado, depende da palavra que você está olhando. Então, eu não vou dizer que a regra é você não pôr conectivo na componente. E alguns conectivos são explícitos. Outros, a gente entra em outras discussões, e aí fica mais difícil dizer, não, com certeza é assim. Entendeu? Tá? Vamos lá. O primeiro enunciado. Todos são seres humanos, dignos e merecem respeito e liberdade. Tá claro que é simplesmente uma conjunção disso tudo? Porque todo elemento desse universo, todo X, satisfaz. Todos são essas coisas, né? Então, todos os elementos são o quê? Humano, digno, merece respeito, merece liberdade. Ok? Ok. Que é diferente caso estivesse escrito todos os seres humanos são dignos e merecem respeito e merecem liberdade. Ok? E aí a representação seria essa daqui, caso fosse assim, todos os seres humanos são dignos, merecem respeito e liberdade. Ok? Cuidado em relação a essa aparição desses verbos aí. Isso faz você restringir a um subconjunto ou não, faz você se referir a todo o universo do seu domínio. O outro exemplo. Existem políticos desonestos que não receberam, né? Existem políticos desonestos que não receberam. Então, veja que aqui está claro o conectivo aparecendo. Aí, caso você botasse, X não recebe habeas corpus, aí estaria errado. Né? Aqui está evidente a negação disso que está aqui aparecendo. E é isso que eu estava mencionando. Tem conectivos que são imediatos, são explícitos. Aí, se caso você ponha, não tem dupla interpretação aí, não tem conhecimento prévio. Tá? Então, continuando. Existem políticos desonestos que não receberam habeas corpus e devem ser encarcerados. Então, X é político, X é honesto, X recebe habeas corpus, X deve ser encarcerado. Né? Então, existe um elemento desse universo aí, existe um X que satisfaz isso tudo, é político, é desonesto, não recebe habeas corpus e merece ser encarcerado. Ok? Tá fácil, gente? Tá tranquilo? Deu para entender direitinho. Tá. O próximo é uma repetição. Na verdade, esse exemplo aqui já está aqui. Todos os seres humanos são dignos, merecem respeito e liberdade. É o mesmo exemplo que está aqui. Tá? É a mesma coisa.
O outro, olha, todos os alunos não sentem dificuldade quando resolvem os exercícios de simbolização. Então, veja que você tem a escrita, está dizendo o quê? Todos os elementos satisfazem alguma propriedade, certo? Então, o que é, de fato, quem são esses elementos, né? Então, todos os alunos possuem essa consequência aqui. Então, por isso que X é aluno é a causa para o que vai vir depois. Isso aqui a gente vai avaliar ainda. Primeiro ponto. Tá? Não é porque aqui, por exemplo, aparece bem claro esse são, possui, está bem explícito. Aqui não está, mas está passando esse mesmo sentido, né? Ele não está dizendo que todos são alunos, não sentem dificuldade quando resolve o exercício. Ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo que todos são alunos. Ele está dizendo que todos os alunos possuem essa propriedade. Então, todos os alunos são a causa para que ocorra isso daqui. Então, para todo X, a de X, vamos ver o que vem depois. Então, veja que aqui, esse quando, é justamente a brincadeira que eu vinha fazendo desde o início do curso, que é de pôr esses sinônimos de implicações de outras formas, né? Então, quando tem essa causa, há essa consequência. É igual falar, quando fizer sol, ou eu vou à praia quando fizer sol. Então, a causa é fazer sol, a consequência é eu ir à praia. Mesmo que isso possa ser reescrito como se fizer sol, então eu vou à praia. Né? E aí a gente muda a ordem da frase, mas não muda o significado dela. Cuidado com isso. Não é o que está estritamente escrito que você tem que seguir na sua simbolização, mas é o que, de fato, esses termos se referem como conectivo. Veja que essas aulas de agora, eu estou aqui falando de inúmeras coisas que a gente viu em aulas anteriores. Está claro para todo mundo? Beleza? Beleza. Então, por isso que aqui a causa resolve os exercícios de simbolização, né? Então, ó, de X. X resolve os exercícios de simbolização. Como consequência é que ele não sente dificuldade. Então, é a negação desse componente que é X sente dificuldade. Tá? Indo para o próximo, que aí já é o último. Veja que aqui... alguém tem uma pergunta ainda desse daqui? Professor, Pode falar. eu estava lendo, enquanto você estava lendo a D, eu estava tentando entender a diferença da C e da A. Você pode me explicar de novo, rapidinho? Posso. Então, indo bem assim, me fugiu a palavra que eu ia falar. Indo bem, não é direto ao ponto, bem pragmático, indo bem pragmático, a diferença é a seguinte. Quando você fala todos, já põe esse são aqui no início, ele está dizendo que todos os elementos satisfazem isso tudo. Então, todos os elementos satisfazem essas condições, essas propriedades aqui. Entendeu? Certo. Todos os elementos satisfazem aquilo. Todos os elementos desse universo que está considerando. Então, por isso que todos os X satisfazem isso. Agora aqui, veja onde ele está. Ele está depois dessa propriedade. Então, o que vem aqui é uma consequência dele ser humano. Ele ser humano, né? Então, todo o elemento X satisfazendo essa propriedade, então você tem como consequência essas que vêm aqui. Ficou mais claro. Então, indo para o ponto talvez mais pragmático, apesar de não ser regra, o que vem antes desse verbo, né, é o que dá a causa para o que vem depois. Entendeu? Aqui não tem nada vindo antes. Então, porque todo mundo está satisfazendo o que vem depois. Diferentemente daqui. Olha essa D. Aqui não tem esse verbo separando bem isso, né? Tem aqui, né, de sentir dificuldade, mas isso faz parte do componente.
Mas ainda assim você tem que se perguntar, todos quem? Né? Ele está dizendo que todos satisfazem isso tudo do que está aqui? Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que todos os alunos que satisfazem isso daqui. Por isso que tem essa causa e consequência aqui. Entendeu? Sim, entendi. Ficou melhor. Valeu. Fale, Alan. No meu caso, ali na B, eu tenho uma dúvida se ali, assim, porque eu olho ali e imagino que, por exemplo, o político desonesto poderia ser a causa para você não receber o habeas corpus e ser encarcerado. Tipo, essa forma de olhar tá errada. Aí a forma de olhar está errada sim. Vem um pouco da diferença que a gente viu da conjunção em relação à implicação. Mas, assim, olhando para a frase, a gente entende que não é uma implicação. Por quê? Porque justamente não é um para todo que está aqui, mas sim um existe. Esse existe se refere, olha, nesse universo tem elemento que satisfaz isso tudo. Ó. Existe quem? Existe o quê? Existe político desonesto que não receberá habeas corpus que devem ser encarcerados. Entendi. E você poderia dar um exemplo, no caso, usando os mesmos componentes, de uma existência que seria, mas aí que seria uma implicação? Só você usar quando alguma coisa, sabe? Então, existem políticos desonestos que não receberam habeas corpus. Existem políticos desonestos se não receberam habeas corpus e devem ser encarcerados, sabe? Basta você pôr isso explicitamente, você vai enxergar uma implicação aparecendo. O quando, o se, entendeu? Tá certo. É uma aplicação direta do conectivo aí. Uhum. Joia. Ou aqui, ó, existem os alunos que não sentem dificuldade quando resolve o exercício de simbolização. Aí seria... Então, você tem essa causa aqui, e essa consequência, na verdade, seria, inclusive, uma conjunção dessas duas coisas. Então, existe X que satisfaz isso daqui, que implica nisso daqui. Tá, a implicação é fazer... Tá. Entendi. Tá? E poderia ficar brincando, mudar e pensar um pouco mais, e talvez separar ainda e colocar como causa os alunos, e não na parte da consequência. Enfim, aí vai um pouco do meu papel de elaborar questões para vocês. E aí eu recomendo que vocês vão fazendo, estudando, vão vendo as listas e tudo mais, entendeu? Mas a minha função aqui não é atrapalhar a vida de vocês, é ensinar vocês. Mas é ensinar de um modo que vocês de fato estão aprendendo. De fato, estão conseguindo entender essas aparições, essas construções, esses bloquinhos se juntando, se misturando e conseguir simbolizar. Pelo menos falando explicitamente dessa parte da matéria, né? Beleza? Beleza. Então, olha, esse daqui. Olha como esse daqui é interessante. Esse daqui é o seguinte. Ele junta, ele junta quantificadores distintos no mesmo enunciado. Beleza? Então, olha só. Aparece tanto o todos quanto o alguns aí, olha. Isso não está errado. Né? Para inúmeros enunciados, a gente tem isso, né? Se eu falar, todos são meus alunos, porém alguns vão passar. Né? Eu estou aqui juntando essas duas informações. Esses dois quantificadores estão aparecendo. Nada impede de você colocá-los também, né? E você, então, tem que simbolizar eles. Tá? Então, primeiro são as propriedades, né? Então, todos os alunos estudam, né? Então, X é aluno, X estuda. Mas alguns entendem a matéria, ou seja, X entende a matéria, e outros não, ou seja, X não entende a matéria, né? Então, é a mesma componente aí em relação a X entende a matéria.
Olha como é a aparição disso daqui. Olha, todos os alunos estudam. Da mesma forma como o exemplo anterior era todos... Como é que era o exemplo anterior? Todos os alunos não sentem dificuldade, né? Primeiro é todos quem? Tem o que eles, né? Ele não está dizendo que todos são alunos que estudam, né? Ele está dizendo que todos os alunos estudam. Então, a causa é ser aluno, a consequência é ele estudar. Então, para todo X, se X é aluno, então X estuda. Porém, veja que aqui, então, tem a conjunção de coisas que vêm a seguir. Alguns entendem a matéria, alguns quem? Ou seja, existem Y, eu estou me referindo aqui X, Y, Z, já eu explico isso. Mas vamos tentar entender a construção. Depois a gente vê essas letrinhas diferentes aparecendo. Mas existem elementos que são o quê? O que significa alguns entenderem a matéria? É alguns desses que são alunos, né? Então, X, Y é aluno e Y entende a matéria. E outros não, ou seja, existem alunos que não entendem a matéria. Isso simboliza perfeitamente. Nota que aqui eu estou utilizando letras diferentes para representar variáveis diferentes. Variáveis são diferentes porque eu não estou querendo aqui usar x aqui, por exemplo, quando aqui eu utilizei todo mundo. Então, o x, ele que agregou uma informação em relação a todos. Então, acaba que o domínio aqui muda um pouco. Apesar de ter ainda esse domínio grande, eu só estou me referenciando a um pedaço dele, que é esse Y que eu estou chamando. Professor, Aqui eu estou me chamando ao outro. Você poderia ter utilizado tudo X, não tem problema. Mas em alguns são mais explícitos essas distinções de domínios. não Pode poderia falar. simplesmente juntar esses dois trechos? Tipo, Aí alguns a gente alunos vai ver, inclusive a entendem, questão da outros não. lista, questão da lista a gente vai ver na aula que vem, que faz parte sobre isso de equivalências aí. Beleza. Tá? E aí a gente vai ver que uma existencialização, na verdade, é uma série de disjunções, não de conjunções. Então a gente vai entender um pouco essa diferença dessas duas coisas. Entendeu? E da mesma forma como a generalização, né? Ela é uma sequência de conjunções. Tá? E a gente vai entender isso melhor na aula que vem. Pode falar, Yara. Então, eu tenho uma dúvida. Ali, quando você estava se referindo à existencialização, você alterou a letra ali da variável, mas você não colocou isso na legenda, ou seja, não ficou explícito. Isso, boa pergunta. Então, por que eu não coloquei? Porque legenda é do quê? É da componente. A componente, ela está agregando aí uma propriedade a uma variável. O que dá a diferença aqui é justamente essa associação de onde a variável que você está considerando mora. Mas a legenda, você poderia ter posto até A de T, E de T, M de T. T é aluno, T estuda, T entende a matéria. Mas o que importa é a aparição aqui. E não a letra que você está utilizando aqui. Aqui eu estou utilizando de modo genérico. Então, o que vai demandar você usar a mesma letra ou a letra diferente é a própria aplicação que vai ter no enunciado, mas não na legenda. Tá? A legenda, ela vai fora do enunciado. No caso, a variável ela pode ser bem mais genérica na legenda do que na aplicação dele no enunciado. Tá? Entendi. Eu entendi, mas eu sinto que eu vou me deparar com isso na lista. E eu vou conseguir. Deixa eu tentar falar diferente. Rapidinho. Sônia, né, que ia falar?
Sim. Tá, rapidinho. Então, você tem uma legenda que é o quê? É uma definição de função, tá? Essa definição de função se refere a propriedades de variáveis, tá? Então, essa variável pode ser qualquer coisa, qualquer letra. Qualquer letra. Tem um domínio dela, mas é qualquer letra. Aí, você vai utilizar essas funções na sua simbolização, Uhum. tá? A função é a função. Continua sendo a A mesma. propriedade vai ser a mesma propriedade, mas é em detrimento da variável que você estiver considerando para aplicar na simbolização do enunciado. Vê que são Saquei. coisas diferentes? Saquei. Entendeu? Aham. Por isso que eu estava mencionando que o que importa na simbolização aqui, e essas letras, é de como você está aplicando em relação ao enunciado. Não como a legenda utilizou a letra para poder definir. Correto. Pode falar, Sônia. Então, não precisa ser necessariamente usar X, Y, Z. Poderia usar outras letras nessa questão aí, né? Sim, poderia. Só isso. A letra é só uma variável. A gente não está aqui discutindo, né, a escolha da letra, né? Não é isso. O que não pode acontecer é, tipo, na legenda ali, colocar uma letra e não utilizar na simbolização, né? Você diz onde? Que letra? Aqui, por exemplo, X e aqui não ser X. Não, você Aí não colocar pode. o X ali na propriedade sobre a variável e colocar ali, tipo, o X explicitando qual é a propriedade, mas aí chegar lá na simbolização e não usar esse tal X, usar outras letras. Isso aí deixa Não, pode. Você diz, assim, por exemplo, chamar L, tá? Então, L, 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 L. E aqui usar X, Y, Z. Tudo bem. beleza, então. É isso que eu estava mencionando em relação à definição da função é a propriedade que vai estar linkada a uma variável. A aplicação dela, aí depende do enunciado. E essas variáveis vão assumir valores, né, vão ter dentro desse domínio, subdomínios, que são distintos, claramente distintos. Então, você muda a letra. É igual um exemplo que tem quando você fala assim, ó, para toda casa que tem um gato, existem cachorros. Os domínios são diferentes, né? Então, em um você representa uma letra X, enquanto no outro você representa outra letra Y. Sabe? Joia. Fala, Roger. Professor, ali acho que é a C, se puder voltar aí, eu fiquei com uma dúvida assim, qual é a diferença dessa generalização para uma implicação no estilo se X é ser humano, logo ele é digno, merece respeito e liberdade. Assim, a questão do valor lógico, qual é a diferença? Do valor, lógico? Assim, Não, qual é a diferença entre os dois? Mas é o que está aqui, ó. X é ser humano, implica nisso tudo que está aqui. Sim, sim. Mas aí qual a diferença entre a generalização e só a implicação assim, solta? Ah, tá. Então, aí não é em relação ao valor lógico, mas é algo que está sendo dito que não se refere a um único elemento. Então, você não consegue representar isso aqui como um H que implica em D, e R e L. Porque se fosse H sem ter essa variável associada, você teria um único elemento. Você estaria falando de um único elemento. Mas ele tá falando seres humanos, tipo. Acho que esse Mas aqui é o bug. são os seres humanos. Os seres humanos não é um elemento. É um conjunto Se eu de falar elementos. assim, se X, ou seja, se um elemento qualquer é humano, logo ele é digno, merece respeito e liberdade. Merece liberdade, né, no caso.
Então, mas aí você estaria se restringindo a um elemento. A um elemento. Se esse elemento for ser humano, então ele merece blá, 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 blá. Mas é algo restrito a um elemento. Esse enunciado não está falando algo restrito a um elemento, mas a todos. É aí que está isso daqui não poder simbolizar. Não é suficiente para simbolizar todos os elementos. Não, sim, isso eu entendi. A minha questão era só se tem diferença na proposição, entendeu? No valor. No valor. Sim, passa a mudar, porque aqui você está mencionando algum elemento aí, possui isso. Mas aqui é mais forte, você está querendo mencionar em relação a todos. Você, com isso, não consegue garantidamente dizer que todos satisfazem. Se alguém satisfaz isso, você pode dizer que existe alguém... Aí, de novo, existe um X, toda a propriedade em relação a esse X. Entendeu? Entendi. Tem a ver, então, com o conjunto, né, de entrada. Tem a ver com a quantificação que você está usando aí, isso aí. E é o conjunto, isso, os elementos que satisfazem aquilo. Tá? Tá bom. Inclusive, é importante entender isso, porque numa prova, numa VEON, o que vão aparecer são enunciados. Você que tem que saber se vai ser um enunciado quantificado ou não. Eu não vou falar, esse enunciado é quantificado, esse não é. É você que tem que entender isso. Então, a pergunta que você tem que se fazer é essa. Se está explícito aí, quem são esses elementos que você está se referindo? Se tiver, aí você usa o que a gente usou nas aulas anteriores. Não vai usar função de nada. Vai usar uma letra para responder uma componente. O seu elemento é uma constante e possui uma propriedade. Agora, quando você tem coisas indeterminadas assim, aí você vai precisar usar o quantificador. Entendeu? Beleza, gente? Beleza. E aí, alguma pergunta? Tranquilo? Tranquilo. Só Podemos queria jogar? dizer que, em defesa do meu litrão, a aposta era ficar com a câmera ligada todas as aulas. Em nenhum momento Não é dizia todo, que era né? a todo momento. Pô, mas aí tá fácil demais. Aí tá fácil demais. Nada. Você pode ligar só 1 minuto a câmera e já era. Não, mas eu não vou Como ser é um que infiel aceitaram assim, isso? né? Como é que Não vou aceitaram ser isso? infiel. Seus colegas aí não pensaram bem, não, hein? Tá tentando aí usar o artifício de advogado. Não Na tem regra contrato, aí, pô, não tem contrato. tá olhando na regra, as entrelinhas aí, pegando o negócio para conseguir te ajudar, né? Sei. Bom, beleza, gente? Posso encerrar? Pode. Então tá, vou encerrar aqui a gravação. Até terça. Hoje é quinta, né? Até terça. Bons estudos. Para quem não fez ainda avião, faça. E qualquer coisa, é só perguntar aí.